Na verdade, essa história da Arábia, ela já vem da semana passada, né, Gabi? Que o Gabigol teria Mabi e Gabigol, tá? Diferente a situação. Somos Ela é primos, Mabi, tudo é Gabi, ele é Gabi, Gabi. Então, assim, a intimidade, Gabi. O Gabigol teria recebido uma proposta da Arábia, né? O Cruzeiro nega que essa proposta tenha chegado, mas a gente sabe que às vezes procura o staff, né? Não procura efetivamente o time. Depois que acerta com o jogador, que acaba fazendo a consulta ao Cruzeiro e tudo mais. A gente sabe da boa relação também que o Gabigol tem com o Pedro Lourenço, né? E com a diretoria SAF Cruzeiro. E aí a gente vê o Sinesterra chegando, a gente vê comentários como o do Daniel Seabra bastante embasados, né, na situação do não aproveitamento do Gabigol. Você acha que pode acontecer aí mesmo uma saída do Gabigol? Pode. Eu não. E é tal negócio. Até agora a gente tem que elogiar muito o comportamento, né? Vamos dizer assim, do Gabigol. Sim, porque todo mundo. Muito. Eu acho, pelo menos eu acho, que a maioria das pessoas tinha uma pulga atrás da orelha ali em relação ao Gabigol, do sentido de, se ele perder a posição amanhã, como é que vai ser? Vai pro microfone, vai fazer onda, vai reclamar, vai encher a paciência e tal. E não teve nada disso. O comportamento do Gabigol é exemplar. Ele entra quando tem que entrar, tenta fazer o que é proposto. Agora, realmente é esquisito, porque nos últimos 4 jogos, 2 ele não entrou. Sim. Aí, contra o CRB, ele entrou 2 minutos. Contra o Santos, entrou mais uma mixaria, finalzinho também. Então, assim, o Cruzeiro tem um jogador desse quilate, não só pelo nome, não só pela característica, pela competência que a gente sabe que ele tem dentro de campo, mas até pela parte financeira, né? Que é um cara com salário lá em cima. Então, manter esse cara no banco é quase que um reserva de luxo, né? Não, acho que é complicado isso, né? Não dá. E o Gabigol, vamos combinar que ele não veio para ficar no banco. Não. Ele veio para ser titular. Todo mundo se lembra lá no início do ano, o Gabigol, a torcida do Cruzeiro foi pro Mineirão receber Gabigol, Dudu, Eduardo, Christian, o Bolassi não foi, mas estava sendo contratado naquele momento também. Então era o time do Cruzeiro, era esse aí, com Gabigol e Dudu no ataque. Dudu nem tá mais no Cruzeiro, tá inclusive no Atlético, e o Gabigol tá aí no banco. Eu acho que até pro próprio jogador é um incômodo, é ruim isso. Ele ainda tem lenha para queimar, ele tem futebol, a característica dele é diferente do que o Leonardo Jardim quer. Acho complicado ele entrar sem realmente sair alguém ali do ataque que está efetivamente bem. Então, se ele tiver realmente uma proposta bacana para manter o salário, ou que ele avalie, também salário cada um, né, negocia o seu. Se ele achar a proposta boa, não vejo nenhum problema do Gabigol realmente sair do Cruzeiro. Eu acho que isso pode acontecer mesmo. Olha só, gente, deixa eu passar aqui algumas mensagens. Dá seu like aí, se inscreva, responda a nossa enquete pelo youtube.com/o tempo, youtube.com/o tempo esportes. Dá like aí, gente. Tá gostando? Então manda like. Daqui a pouco a gente vai falar de Atlético também, essa história toda de zaga, né? Os reforços, o que o Atlético tá precisando, o que ainda pode vir. Será que vem o volante? A gente tem algo a dizer sobre isso hoje. Deixa eu passar aqui algumas opiniões dos cruzeirenses. Eu gostei muito de uma aqui, muito legal. Que é uma forma também de nos acompanhar, né, Babi? Deixa eu olhar aqui. Ele falou que está acompanhando a gente pela Alexa. Ele botou lá digital dele e está acompanhando a gente pela Alexa. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Wesley está perguntando algo sobre o Gabigol. Por enquanto, só isso aí. Ainda nada de efetivo. Nada de efetivo. Gente, que jogão, hein? Flamengo e Inter. Tô ansioso pro jogo começar. Vai ser um jogão mesmo, né? Enfim. O Claudinei, falar em Gabigol, né? Por falar em Gabigol. O Claudinei disse que já viu o Sinesterra jogar e que ele joga muito. Que bom, você viu? Não, pela seleção colombiana. Você viu pela seleção colombiana. Se eu não me engano, teve um jogo contra a seleção brasileira, inclusive, que ele entrou e arrumou uma confusão com a seleção brasileira. Não me lembro agora qual jogo foi, se foi eliminatórias e tal, provavelmente sim, mas é um jogador de velocidade, realmente um ótimo. Se ele conseguir mostrar no Cruzeiro efetivamente o que ele pode, eu acho que é um reforço e tanto. Agora é aquela história, né? Tem às vezes sim, às vezes vai, às vezes não vai. É o Wallace aí pra... É verdade. O Gabriel Felipe está dizendo que acha o Bolassi melhor. Isso depende, né, gente, de como que o treinador está pensando o time também, melhor né? Do que
Quem? O Sinisterra? O Sinisterra. Ah, não. Acho que não. Acho complicado, acho que não. Não, acho que são bem diferentes, né? Enfim, mas é o torcedor. Só que eu acho que ele chega no momento em que o Jardim falava muito do driblador, né? Sinal que, taticamente, o Jardim pensa no time com esse driblador, né? Então, assim, pelas características, né? O Rogério França está dizendo aqui, é só o Leonardo Jardim não deixar ele no banco e pôr o Lautaro, igual fez com o Gabriel. Aí ele pode ser uma boa. Eu até falei sobre isso também, Dimar. Será que isso não... Isso às vezes me cheira um pouco um recado, sabe? Assim, O Gabriel? para alguém. Ou Entendi. pro próprio Gabigol, ou pra SAF, ou pros outros jogadores, não sei. Cheira um pouco assim, porque não tem nenhuma explicação lógica. Você ter um jogador como o Gabriel... O que a torcida do Cruzeiro tem mais... Em quem a torcida do Cruzeiro tem mais esperança? No Lautaro ou no Gabigol? Quem já mostrou muito dentro de campo? O Lautaro ou o Gabigol? O Lautaro foi importante em determinados momentos. Lá no Del Valle foi legal, foi bem. Mas no Cruzeiro, o que credencia hoje o Lautaro a entrar num jogo complicadíssimo como aquele contra o Mirassol, com o Gabigol no banco, por exemplo? O próprio Bolassi, inclusive, também estava no banco. E aí? Por que o Lautaro entrou naquele jogo? Qual é o grande mérito do Lautaro para ele estar naquele jogo? Então, assim, sinceramente, eu não... Pode ser um recado pra SAF, assim, ó, tô colocando o cara aí porque não tem outro. Vai ele aí, ó. E aí, obviamente, que tudo é especulação. Não tô falando que essa é a informação, não. Óbvio que não. Tô dizendo que quando a gente vê essa coisa Deixa a gente pensar, né? a gente começa a pensar assim, o que será que tá acontecendo? Por que isso? Por que tá acontecendo isso? E aí o Jardim fala, pô, a equipe tá cansada. E você morre no jogo contra o Santos com 2 alterações no bolso, e no jogo contra o Mirassol com 3 alterações no bolso, você não mexe no time, sendo que ele tá cansado? Como assim? E que uma coisa não bate com a outra. Né? E aí não pode jogar Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol juntos. No jogo contra o Santos, eles jogaram quase o segundo tempo inteiro juntos. Como assim? Então tem umas coisas que, sinceramente, às vezes não bate com a outra, né? O Léo Silva está dizendo, não vai arrumar nada, Gabriel Barbosa na reserva é brincadeira. Pelo menos pra gente ver que não dava, né, Mabi? Assim, eu acho que as oportunidades, né, ou a minutagem, ou a possibilidade tática, o Gabriel é muito diferente dos jogadores que o Cruzeiro tem ali na frente. Então ele podia mudar taticamente uma forma. Vocês estão até acompanhando aí as imagens da apresentação do Gabigol no início do ano, lá no Mineirão. Sim, o poder de decisão, a gente falava disso ontem, né, Seabra, no Toca. O poder de decisão do Gabigol é muito maior do que o Lautaro. A gente já viu, o Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro, e a gente discute também sobre essa baixa minutagem, né? O pessoal fala, mas o Gabigol entra e não muda o jogo. Claro, ele entra e joga 2 minutos, ele entra e joga 5, joga 10. Você quer que ele entre e muda o jogo com 5 minutos? Contra o Flamengo ele fez isso, né? Mas não tem como o jogador entrar e com 5 minutos dar um gol, dar uma assistência. Então eu acho que ele precisa, de fato, ter essa minutagem. E aí fica essa dúvida, né? O que o Seabra falou. Acho que abre questionamentos para que a gente comece a duvidar de algumas coisas. Será que então o Lautaro, ele vem treinando melhor que o Gabigol? A gente já entendeu. Porque é muito treinamento também. Como a gente não pode acompanhar treinamento, não pode mesmo, né? Quando a toca é liberada, a gente não vê o treinamento, na verdade, né? Ou pelo menos não aquilo que realmente interessaria no treinamento. Então a gente não tem essa capacidade hoje de dizer assim, olha, ele não treina bem, ou ele treina bem. Esse tipo de comentário não tem como a gente fazer. É só de informação que chega pra gente, ou do treinador, ou do diretor de futebol, né? Alguma coisa que chega pra gente. Mas essa informação de quem está treinando bem, ou quem poderia ser esse jogador para mudar taticamente o time do Leonardo Jardim, a gente não tem, né, Sérgio? Não dá para falar, né? Não dá para saber o que como é que ele treina esse time. O Gabigol, na verdade, hoje acabou se tornando um grande problema pro Cruzeiro, né? O início do ano, o Gabigol, no Réveillon, parou, e o torcedor do Cruzeiro, na virada do ano, né? De meia-noite para meia-noite 59, de 11h59 para meia-noite do dia todo mundo ficou lá, né? O cruzeirense todo lá e tal, parou programação de TV, aquela confusão. E o Gabigol, no final, de esperança, acabou se tornando quase que um problema pro Cruzeiro. Porque hoje o Cruzeiro paga uma nota altíssima pro Gabigol ficar no banco.
E o Leonardo Jardim, não sei o que ele pensa sobre o Gabigol. Você pergunta pra ele, ele fala, é um ótimo jogador. Ah, tá. E fala dele, né? Ele não pode jogar junto com o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Aí tem dia que ele joga com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge, né? Então, até assim, tudo bem, não dá pra você tirar do jogo um Caio Jorge que é artilheiro do Claro Campeonato Brasileiro. E o Matheus Pereira tá voando também. Mas aí entra uma questão do treinador. Ô, Gabriel, vem cá, dá pra você quebrar o galho aqui, fazer uma outra função? A gente pode tentar armar aqui um time diferente? A gente pode armar outra coisa aí do que nós estamos mostrando? Porque não dá para permanecer com um jogador igual o Gabigol, do quilate dele, do salário dele até, no banco de reserva sem entrar. O Cruzeiro tá um banco de luxo, né?